Olá, pessoal. Hoje eu vou voltar com um assunto sobre o qual eu achei que não ia falar. No outro vídeo eu falei sobre a questão da democracia. E outra coisa também que eu já fiz um comentário sobre um seriado que eu recomendei e hoje eu vou falar sobre um filme. Hoje eu vou fazer as duas coisas. Vou usar um filme que eu quero comentar para servir de exemplo uma das questões que eu acho nessa questão da democracia. Isso aí eu acho importante. Eu falei, eu vou falar de novo disso. Eu achei que não ia voltar mais nesse assunto, mas ok. Vamos lá, vamos falar. Esse filme é bem conhecido, ele é até antigo. Aliás, não é um filme, na verdade é um filme, são seis, né? São duas trilogias. É o famoso filme Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Esse filme, inclusive, tem uma produção, uma história muito engraçada. Esse filme eles fizeram 4, 5, 6 e aí muito tempo depois fizeram um, dois, três. Então, inclusive, acho que é o único caso que eu conheço na história em que você vai essa série numerada de filmes de uma mesma série de filmes, né? Mas que a ordem de apresentação não segue a ordem aritmética normal. Você tem 4, 5, 6, depois um, 2, 3. Acho que é o único na história do cinema. Eu, por exemplo, se tem algum outro, eu nunca ouvi falar. E essa história tem uma história interessante, principalmente os três primeiros que vieram depois, eu gosto mais. Aquele da década de 80 mesmo, eu não confesso que não sou muito fã. Se tem alguém aí fã, desculpe, não quero ofender a religião de ninguém. Mas é muito aquela coisa de batalha e tal. Eu gosto mais do um, 2 e 3 porque é a parte mais, ao mesmo tempo, política e humana, né? Porque é onde o personagem principal, que é o Anakin, vira o famoso vilão Darth Vader. Eu acho fantástico aquilo. E é a parte que eu mais gosto. Aliás, eu gosto de filmes de construção de vilão, quando ele vem. Principalmente quando ele começa com um não vilão e vira vilão, eu acho muito interessante esse tipo de narrativa. Eu acho que são histórias interessantes, né? Ao invés de você ficar assim, falando como se o cara fosse mal porque é mal, pra mim não faz o menor sentido você falar desse sentido. Só que assim, uma coisa me chama muita atenção nesse filme, que me incomoda bastante, e tem a ver com aquilo que eu falei no outro vídeo sobre o meu conceito de democracia. O Anakin, ele vira o vilão, e de fato, eu, por exemplo, não tô defendendo Darth Vader de forma nenhuma. Eu jamais iria numa viagem com ele, entendeu? Não pretendo dividir um quarto com ele, né, quarto de hotel. Tem uma piada que é assim, né? Você gosta de fulaninho, você dividir um quarto de hotel com fulaninho? Eu falei, bom, esse é um antigo dito que o pessoal falava de piada. Eu falei, pois é, eu nunca dividi um quarto de hotel com Darth Vader. Provavelmente ele ia pegar a espada que sabre dele e cortar meu braço de noite. Entendeu? Se eu mexesse muito, não é legal. Então não é aqui para definir ninguém de o Darth Vader da história. Eu acho que não é essa a questão. Mas o outro lado não é também tão positivo assim, né? Você tem na história. Eu vou falar aqui, acredito que não estou já dando spoiler de nada, porque convenhamos, essa história é mais do que conhecida. Pelo menos o que eu vou falar aqui é muito mais que mega conhecido da maioria das pessoas. Mas você tem na história o Conselho Jedi, que eram os guerreiros lá que garantiam a suposta democracia, como uma espécie de conselho militar de lá, que tinha, só que com esse poder meio sobrenatural, meio mágico, que é a famosa Força Jedi, e que estaria criando esse tipo de. E que transformaria os guerreiros nessa casta de guerreiros que lutam pela democracia. E eles têm um poder razoável na história. Na verdade, eles decidem muitas coisas. E tem bom, enfim, tem o monopólio da força quase que igual, né? Tanto que, até para reverter isso, esse monopólio da força começa a ser questionado e tudo mais, etc. Só que assim, uma coisa que me chama a atenção na história é o Anakin, ele quer entrar no Conselho Jedi e há uma reticência por parte do povo que estava lá. E eu acho engraçado na história que eles falam sempre: nós estamos em defesa da democracia, democracia, democracia. Só que não tem nenhuma eleição para Conselho Jedi, não tem nenhuma conselho consultivo, não tem nem mesmo, como acontece em alguns países, por exemplo, com os nossos ministros. Um poder eleito elege diretamente o Conselho Jedi. Não, eles são autoeleitos. E é uma coisa que me chamou a atenção, eu que falei, até falei essa questão da democracia, assim, eu acho muito estranho você falar de uma democracia de autoeleito. E o que me soa importante não é nem ficar comentando filme, porque é só um filme, mas enfim,
É questão de que isso existe na sociedade mesmo. A gente vê com grupos que se consideram autoeleitos se sentirem representantes da democracia. E assim, eu não concordo com isso, tá? Existem muitas pessoas que pensam democracia, e aí eu estou agora falando desse outro conceito de democracia que serve até como contraponto, até pelo contraste, vocês entenderem melhor, o que eu considero democracia. Existem grupos que acham que democracia é como ideal geral, e eles se sentem representantes da democracia, e como representantes da democracia, sentem que podem falar em nome da democracia, mesmo contra o desejo de outros. Bom, como eu deixei claro no meu outro vídeo sobre democracia, o meu ideal é a gente ter essa necessidade de realização, então a gente cria planos e desejos, claro, falhos, porque é a percepção que a gente tem na nossa mente, com o nosso nível de compreensão, mas a gente está buscando cada um seus planos e desejos para a vida e a gente negocia esse tipo de coisa. Então, se alguém já se sente autoeleito previamente como representante da democracia, já é uma contradição em termos. E é uma coisa que eu queria comentar há muito tempo sobre esse filme, que eu falei assim, gente, inclusive, aparece aquela personagem lá da Natalie Portman, a Padmé, falando assim, quando eles começam, essa ordem que tinha antes, começa a ser revertida, ela fala assim, é assim que a democracia termina, com grandes aplausos. Uma frase mais ou menos assim. Quem é fã do Star Wars sabe exatamente qual é a cena e talvez até me diga qual é a frase exata, porque é bem conhecida. E eu ficava pensando assim, peraí, mas que democracia é essa que está acabando? É uma democracia autoeleita que o cara quer... quer dizer, se fosse uma democracia, por que o Anakin não concorrer à eleição? Ou se fosse, como eu falei, mas é um cargo indireto, existe isso e tem sistemas de democrático. Mas que alguém seja uma eleição indireta para algum representante que fosse eleito diretamente. Não tinha isso, né? Então, quando você tem um monopólio da força, do Conselho Jedi, que se sente autoeleito, para uma ordem Jedi que você nem não tem nenhum... Corrija aí o pessoal que é fãzaço do Star Wars. Eu vi, mas tem uns detalhes que eu esqueço da história, confesso. Então, se eu estiver falando alguma bobagem, pode aí nos comentários e a gente conversa sobre isso. Mas uma coisa que eu estranhei, eu queria pontuar aqui, eu falei, peraí, não existe uma ordem aberta onde o cara pudesse, de repente, expressar aquele desejo de fazer alguma coisa diferente? Todo o Conselho Jedi já se sentia representante of democracy, sabe? A democracia fantástica e pode fazer o que quiser? E ninguém elege, eles já são, por definição... Não tem nem sequer uma história de como é que começou a tradição Jedi, de onde surgiu a história, quem começou, que tradição é essa, e que tipo de coisas outras pessoas que não são Jedi têm. E eu acho importante, porque é engraçado, assim, como eu falei, a gente está falando de filme, mas tem muita gente por aí, tanto hoje como ao longo da história, que se colocou e se coloca, e talvez ainda se coloque no futuro, né? Foi no passado, atualmente no presente, e talvez pelo futuro, espero que não, mas deve ter ainda gente assim, que se coloca como eu sou o representante da democracia e quem for contra, eu prendo e arrebento, como diria o Figueiredo. Quem for contra, está contra a democracia. Então eu quis pontuar, comentando até esse filme, que é muito famoso, e eu nunca vi ninguém comentando essa falha de pensamento, peraí, que diabo de democracia é essa? Que o desejo de um cara como Anakin não é satisfeito até que ele vire um outro ser, o Darth Vader, uma coisa horrorosa, e cria um império intergaláctico horroroso, despótico, para conseguir sanar o desejo dele. Mas ele também não era povo. E se outras pessoas também quisessem? Quais são os processos que tinham ali institucionais? Quais são os, como eu falei no outro vídeo, protocolos de como vai organizar esse novo desejo, de negociar? Não, peraí, Anakin, vamos que lá, entendeu? Então, eu queria seguir de novo outro filme comentado e, ao mesmo tempo, uma continuação do outro vídeo, fazer esse contraponto. Eu não concordo com essa definição, nem de modelo prévio, como eu falei outra vez, como até lembrei depois, nem de representantes autoeleitos prévios, tipo assim, eu já sou a democracia. Eu já represento a democracia, esse sou eu e acabou. Não, peraí. Vamos por parte. Democracia é um sistema, não tem nenhum representante. E esses meus representantes são sempre negociações. Não tem nenhum representante prévio, autodefinido e eterno. É sempre uma sociedade aberta a negociações e quem discorda do que como as coisas estão tem que ter um canal para se realizar. Porque, como eu falei, é importantíssimo que todos tenham esse sonho de realização, todos possam pelo menos negociar seus próprios planos e desejos que a gente tem que ver em sociedade.
E qualquer coisa que não abre esse espaço, para mim, não é democracia. E chamar aquilo de democracia, de novo, também acho que o Darth Vader também fez também não é legal. Então não é dicotômico, não é porque um é contra o outro que os dois estão certos, porque os dois estão errados. É todo um briga e ninguém tem razão, mas eu queria pontuar. Para mim, aquilo não é democracia. É um ótimo exemplo do que não é democracia para servir de contraponto ao que o Gui Sanches que é democracia. Democracia tem que ter abertura. Democracia, todos os Anakins e Padmés e mestres Yodas da vida que quiserem aparecer tem que ter esse acolhimento mínimo dentro das limitações da sociedade para que seus planos e desejos também se encaixem e não ficar uma pessoa mal resolvida que depois vira um loucão e sai, né, usa aquela... vira de Anakin, começa a virar surtado e vira Darth Vader, entendeu? Até pra gente não ter Darth Vader, porque justamente nossa experiência histórica é quantos Darth Vader surge a partir daí dessa revolta contra o sistema. A gente não pode ficar nesse ciclo de, né, dessa falsa democracia para aquela que evidentemente não é democracia mesmo. Não, vamos ter uma verdadeira democracia. Então, com pontuação, e eu também já falei bastante hoje aqui. Hoje eu estou falando muito. Eu queria fazer vídeos até metade do que eu estou fazendo, mas é que realmente esses assuntos mexem comigo. E eu prometi que ia fazer vídeos menores, não fiz, eu não estou nem parando de falar agora. E prometi também que não queria mais falar tanto sobre essas questões mais de política, mas eu falei de novo. Então, realmente, eu pretendo no futuro fazer melhores promessas. E prometo que vou fazer melhor nas promessas, com todas as contradições, paradoxos, absurdos no que eu acabei de falar, tá bom? Eu prometo que vou fazer melhores promessas. Não sei se eu vou cumprir essa promessa, mas tá tudo certo. Gente, então é isso. Sem mais delongas, eu falei muita bobagem até no final. E é essa a ideia. Então é isso. Acabou.